Bem-vindos a mais um episódio do 21 Bitcoin Uptech Recap, o podcast onde traduzimos e explicamos de forma simples e didática os tópicos mais relevantes da última edição da Bitcoin Uptech. Para quem não conhece, a Uptech é uma newsletter dedicada a manter o ecossistema Bitcoin atualizado sobre novidades técnicas e discussões relevantes. Neste episódio, vamos falar sobre a newsletter 365. Na newsletter dessa semana, tem um sumário dos resultados de um teste no pre-filling de Compact Block e também discutimos sobre uma biblioteca de estimativa de taxa baseada na mempool. Também inclusas estão as sessões que sumarizam a discussão sobre mudanças de consenso no Bitcoin, anúncio de novas releases e release candidates e, finalmente, as mudanças de código notáveis em softwares relacionados ao Bitcoin. Eu sou o Lorenzo Maturano, Back-end Developer na BIPA e Developer Advocate na 21, uma organização sem fins lucrativos que trabalha para fortalecer o ecossistema técnico brasileiro do Bitcoin. Fazemos isso principalmente por meio de educação e do financiamento de desenvolvedores que contribuem diretamente para projetos de código aberto do Bitcoin. Davidson. Oi, eu sou Davidson, Grantee da 21, maintainer do Floresta e co-host do podcast. Edil. Bom, meu nome é Edil Medeiros, sou professor de engenharia de computação na Universidade de Brasília e Head of Research da 21. Steven. Olá, sou Steven Ruz, sou CEO do Second, a construir Arc. O primeiro tema na nossa sessão de notícias é testando o pre-filling do Compact Block. O David Gumberg respondeu a uma thread do Delving Bitcoin sobre a eficiência da reconstrução do Compact Block, mencionadas nas newsletters 351 e 339. Com o sumário dos resultados que obteve testando o Compact Block Relay Pre-Filling. Eu acho que a gente já falou algumas vezes aqui sobre Compact Block, mas talvez vale uma explicação de 1 minuto sobre Compact Block. Compact Block é uma técnica que foi desenvolvida em 2017 para você melhorar o relay de blocos. Porque quando você acha um bloco, normalmente os nodes já têm as transações que estão nesse bloco nas suas mempools. Então, não faz sentido eu mandar de volta aquelas transações no bloco. Então, o Compact Block ele envia o cabeçalho do bloco, a transação Coinbase, mais uma lista de Short Transaction ID, que são identificadores das transações, só que são só 64 bits, bem pequenininho. E aí, o Node, quando ele recebe um Compact Block, ele olha na mempool dele para ver se ele tem aquelas transações. Se ele tiver, ele não precisa requisitar ela. Se ele não tiver, aí ele requisita ela para o peer que enviou aquele Compact Block para ele. E a ideia é que a maior parte das transações, idealmente todas elas, estejam na mempool do Node que recebeu, então ele não precisa pedir por mais nada. Ele simplesmente recebe o Compact Block e consegue reconstruir o bloco localmente. Boa, então o que ele fez foi uma feature em que o Node ele envia de forma preemptiva, né? Ele faz o relay de algumas ou todas essas transações que estão no bloco. Essa é a parte que eu não entendi. Ele já recebeu um bloco, ele tá passando para frente todas as transações que tem no bloco, ou ele ainda não minerou o bloco, ele só tá eu acho que vai vir um bloco, tá, toma aqui todas as transações que eu acho que vai estar nele. Não, pelo que eu entendi, isso é algo que já existia na BIP do Compact Block Relay, mas não foi implementado, que é a possibilidade de eu acho que esse node não tem, eu acho que o node do Lourenço não tem essas transações aqui. Aí eu vou e já preemptivamente te mando junto com o Compact Block. Porque o Compact Block ele tem o cabeçalho, a Coinbase, a lista de Short TXID e tem um prefil também, que é um conjunto de transações que eu acho que você não tem. Porque eu recebi elas nos últimos, muito perto do tempo que eu recebi o bloco. Então provavelmente não deu tempo dessa transação para pagar pela rede. Ou foi uma transação que eu incluí, eu minerei e não mostrei para ninguém, né? Isso, por exemplo. Isso. Aí, são transações que eu acho que você tem grande chance de não ter. Então, para evitar eu te mando, aí você percebe que você não tem, aí você me pede, aí eu te mando, vai ser só eu te mando. Uhum. Ele menciona aqui, né, que uma regra simples para determinar quais transações ia enviar ou não melhorou a taxa de sucesso de 62% para 98% na reconstrução do bloco. E eu me pergunto qual seria essa regra simples, né? Não menciona na newsletter. Me parece que ele olha a transação que ele não conhecia. Eu confesso para você que eu não entendi qual é a heurística que ele está implementando especificamente aqui, tá? É bem ruim para explicar essa parte, mas pelo que eu entendi se eu não tinha ela, eu acredito que você não tem. Mas é uma heurística, não é nada, não parece nada muito sofisticado, sendo vou fazer uma análise estatística da coisa, não é por aí.
É realmente Não, muito é bem simples. simples. É. E melhora consideravelmente, né? De 62 para 98%. E sem considerar o transporte, ele coloca aqui, né, que isso aí é meio que ele tá meio que calculando a chance de eu já te mandar uma transação que você realmente não tinha, tá? Uhum. Mas ele faz uma análise aqui, é David, né? David Gamberg. Ele faz uma análise aqui em algum momento também, considerando a camada de transporte, porque isso importa, né? Que quer dizer o seguinte, acho que a gente já comentou aqui, né, Davidson, que acontece o seguinte, como eu estou usando o TCP aparece para a aplicação como um fluxo contínuo de dados, um stream, tá? Mas não é isso que está acontecendo, né? Imagina que eu vou te mandar, sei lá, 1 megabyte, isso aí vai ser fracionado em pacotes IP, e eu tenho uma certa janela onde eu posso ficar mandando alguns pacotes sequencialmente para você e aguardar um acknowledge do seu lado. Se eu não receber, ou eventualmente se eu receber um acknowledge só de parte do que você recebeu, eu retransmito para você. Isso tudo adiciona latência, isso tudo adiciona latência e banda, né? Se eu precisar retransmitir alguma coisa, é mais banda que eu estou usando. Como eu preciso aguardar um ACK do seu lado, isso adiciona latência também. Então ele coloca aqui que isso não é a parte fácil de resolver, que imagina que eu calculei na minha heurística e falei assim, tá, eu preciso mandar essas 20 transações que eu acho que aquele peer não tem. Só que imagina que essas 20 transações, mais os dados do Compact Block, isso aí imagina que vai ficar maior do que a janela de oportunidade que eu tenho do TCP naquele momento, tá? Que é dinâmica, inclusive, depende de como é que estava essa comunicação no passado recente. Então pode ser que na hora que eu faço isso, o, o, o custo do TCP, de uso de recursos do TCP, que é invisível em princípio para a minha aplicação, pode ser que isso seja maior do que o ganho que eu estou tendo de fazer o prefilling que eu teria de te mandar a coisa e você me pedir os blocos que você não tem. Tá? E isso é bem difícil de resolver porque, como eu disse aqui, a camada de aplicação ali onde o Node está rodando, ele não, em princípio, ele não tem acesso ao que está acontecendo no nível da pilha do TCP. Isso é abstraído, o sistema operacional gerencia isso para você. Alguns não, todos os sistemas operacionais maiores, eles implementam alguma forma de você ter algum acesso a algum tipo de informação ali, mas isso não é trivial. Talvez nem seja o suficiente para você ter uma boa heurística. Talvez seja, talvez não seja, né? Mas com certeza na hora da implementação não é tão simples quanto simplesmente implementar uma heurística qualquer. Tem que considerar também o que está acontecendo com essa camada de transporte. E aqui só estamos olhando o TCP, né? Lembrando que, e aí considerando Bitcoin Core, ele te permite usar outras redes de transporte, sei lá, Tor, por exemplo, que tem uma característica diferente ainda com relação a isso. Então, é algo bem em aberto para se estudar, mas já entra bem naquela coisa de escovar bit mesmo, assim, né? De entender como é que vai ser a implementação do TCP, você precisa entender esse protocolo mais baixo nível, entender bastante do que está acontecendo na rede do Bitcoin. Precisa ter alguma forma de observar como é que está esses blocos, o que você tem na mempool, tentar chutar, de novo, é tentar prever o futuro, tentar chutar uma forma de saber o que o peer, com quem você está falando, o que é que ele tem na mempool dele. Algumas coisas são óbvias, por exemplo, como a gente comentou aqui, imagina que eu sou minerador e eu incluí no bloco uma transação que eu recebi por um canal lateral, não foi propagado, não fez o relay normal na rede. Aquela ali eu tenho certeza que vale a pena incluir no perfil. Mas outras transações já é um pouco mais difícil de ter uma regra acertada, né? Apesar de que provavelmente a heurística simples devem funcionar bem, tá? Uma possível melhoria que está em estudo ainda para ver se realmente vai melhorar seria o reconciliation, né? O relay. O que é reconciliation? Reconciliation a gente tem dois conjuntos
eu consigo calcular a diferença simétrica deles, tipo, o que eu tenho que você não tem, o que você tem que eu não tenho. Então, o Bitcoin Core tem já habilitado aí há algum tempo uma coisa chamada Minisketch, que é um Uhum. esquema desse de reconciliation, e com ele eu consigo saber mais ou menos quais transações você não tem no momento em que eu recebo o bloco, porque a gente calcula essa diferença simétrica que eles falam, né? Tipo, as diferenças entre os nossos conjuntos de o que eu tenho que você não tem, que você tem que eu não tenho. Existe aí a conjectura de que talvez isso ajude no Compact Block Relay, porque eu conseguiria saber o que você não tem e, além disso, os nossos mempools estariam parecidos, né? Porque você consegue saber exatamente o que requisitar, que faria o seu mempool ficar mais completo. Então, as mempools ficariam iguais e provavelmente haveria um jeito de, tipo assim, essa transação chegou aqui, não deu tempo de a gente fazer reconciliation, então muito provavelmente você não tem ela ainda. São duas coisas que podem ser facilitadas. De desenvolvimento disso parece meio stall, assim, meio lento, mas é uma coisa que pode ajudar bastante. Você diria, Davis, que isso é uma forma de a gente sincronizar e coordenar as mempools também? Porque a gente, em princípio, não tem um mecanismo para isso no protocolo, né? Sim, se a gente tiver. É difícil. Eles estão também tentando fazer de uma forma que fique mais performático, reduzir o gasto de banda do Fluid. Então não é tão simples como todo mundo só faz ali sincronização e pronto. Mas pelos resultados que a gente viu, sim, as mempools ficariam relativamente próximas e o que seria excelente para exatamente block relay. E você não teria essas transações que precisam ser mandadas além do Short Transaction ID. Tivemos também, na última semana, uma biblioteca de estimativa de taxa baseada na mempool. A Lauren Scharenchen postou na Delving Bitcoin para anunciar uma biblioteca de estimativa de taxa desenvolvida pela Block. Ao contrário de outras ferramentas similares, essa usa apenas o fluxo de transações na mempool de um node para formar a estimativa. O post ele compara a biblioteca chamada Augur com outros serviços de estimativa e mostra que a Augur tem uma pequena taxa de falha. Mais de 85% das transações confirmadas são dentro da janela esperada e uma baixa média de sobreestimativa, né? Ou seja, transações pagam 16% a mais da taxa do que o necessário. O Abubakar respondeu na thread e também abriu uma issue no repositório da Augur para examinar algumas das suposições usadas pela biblioteca. Edil, você pode falar um pouco sobre esse problema de estimar a taxa? Que fatores envolvem? O que eu posso analisar para tentar criar uma estimativa de taxa para minha transação? Sim, vamos lá. Cara, esse esquema da taxa, ele no final das contas é bem mais complexo do que aparenta numa primeira olhada, né? Porque não tudo no Bitcoin, a ideia é que é feito para ser descentralizado. E se eu tenho um certo mercado de taxas, eu não tenho ninguém para poder me dizer, tá bom, quanto que eu pago de taxa, quanto que parece adequado de taxa, né? Sou eu que estou fazendo uma transação que decido quanto eu quero pagar de taxa, e isso eu faço na expectativa de tentar incentivar o minerador a incluir a minha transação num próximo bloco ou incluir em algum bloco em algum momento no futuro, né? Só que eu não tenho nenhum mecanismo de coordenação nesse esquema das taxas, né? Eu não tenho como combinar com os outros participantes da rede o que eles vão fazer. Então eu simplesmente faço quase como se fosse um leilão, eu faço o bid, ofereço uma certa taxa, e fico à mercê de observar o que os outros participantes dessa rede estão fazendo, né? O Bitcoin Core, eu acho que o principal algoritmo de estimativa de taxa dele considera a taxa que aconteceu nos últimos blocos, né? E ele não observa o que está acontecendo na própria mempool, o que te daria alguma informação sobre, tá bom, o que vai acontecer no futuro, porque essas transações estão na minha mempool, essas que são as que provavelmente vão entrar no próximo bloco, né? E aí eu entendi que essa biblioteca, ela é uma reimplementação dessa ideia de não olhar os blocos passados, mas olhar o que é que eu tenho disponível na minha mempool e tentar estimar uma certa taxa a partir dali. Parece que o primeiro trabalho foi uma outra implementação chamada What the Fee,
E essa biblioteca aqui está implementando uma ideia semelhante, né? Eu não sei como que é a implementação em detalhes, tá? Do Mempool Space, do Bitcoiner Live e da Blockstream, mas elas devem ser baseadas em olhar os blocos do passado, até porque os resultados são bem diferentes, né? Mas eu chutaria que o Mempool Space, por exemplo, ele faz um mix também de o que é que está na Mempool, tá? Acho que cada um faz uma estimativa diferente baseada nisso. E por que isso é importante, né, Lourenço? Você ter uma estimativa correta de taxa. Você quer pagar o mínimo de taxa possível. Só que se você colocar uma taxa muito baixa, sua transação acaba não entrando em nenhum bloco. Ou demora muito mais do que você gostaria para entrar num bloco, e aí você fica mais à mercê do mercado de taxa subir e a sua transação eventualmente nunca ser confirmada. Se você colocar uma taxa maior, você está, de alguma forma, desperdiçando recurso. Aquilo é de fato um custo. Um custo econômico mesmo para o funcionamento da rede. Tá? Então, assim, essa correta estimativa, tentar estimar o mais acertadamente possível quanto ao mínimo que eu preciso pagar de taxa, é extremamente importante para diminuir esse custo econômico de funcionamento da rede. Só de referência, o algoritmo que o Core usa, ele é meio híbrido, porque se você usar só o que está no bloco, um minerador pode inflacionar a taxa do bloco, criando transações falsas. E a mempool também, se você usar só a mempool, se você não for muito esperto na forma como você faz isso, as pessoas podem fazer flood de transações que pagam um fee super alto para tentar aumentar. Então, o que o Core faz é o seguinte: ele pega as transações, divide ela em buckets de fee e vê quanto tempo ela demora para ser confirmada. Aí, tipo assim, pelo tempo que ela demora para ser confirmada, ele sabe mais ou menos quanto de fee. Tipo assim, se eu pagar esse tanto de fee, vai demorar esse tanto para ser confirmado. Se eu pagar esse tanto, vai demorar esse tanto. Só que o problema desse algoritmo é o quê? Se tiver um spike de fee e não tiver nenhuma transação confirmada nesse período, você não vai conseguir reagir a tempo. Então, tipo, igual a gente teve no bloco do halving, tipo, a fee subiu muito rápido para alguns blocos. O algoritmo de free prediction do Core, ele não conseguiu acompanhar aquilo. Para ele foi um negócio surreal. Então, ele é bom porque ele é difícil de gamificar, principalmente para os mineradores, mas ele é ruim que ele não tem uma sensibilidade boa. Ele não consegue acompanhar spikes de mempool muito bem. Isso é um comentário que eu acho que pode ser feito aqui, né? Por um lado, esse algoritmo provavelmente ele vai ser mais rápido, né, Davidson, em responder o que está acontecendo de mudança na mempool, afinal ele está olhando a mempool, mas ele provavelmente abre algum vetor de ataque nesse sentido que você está colocando, né? Isso. Aí o que o Core está fazendo, inclusive quem está fazendo isso é o Abubakar, que o Lourenço mencionou, eles estão fazendo várias fontes de fee estimation. Então eles estão usando, por exemplo, você pode usar a mediana dos blocos, do fee nos blocos, você pode usar esse algoritmo, você pode usar um do mempool. E aí você pega, tipo assim, acho que hoje eles estão pegando o menor, se não me engano. E aí você pega ali o melhor deles e coloca aquele sendo fee. Então, tipo assim, você tem várias fontes. Se uma delas for gamificada ou uma delas não estiver acompanhando de fato o que deveria estar acompanhando, tipo assim, não está acompanhando o progresso da mempool, você consegue saber, porque são diferentes formas de fazer isso. Então, provavelmente essa seria a melhor alternativa, né? Uma forma híbrida de se fazer isso. E eu não sei dizer, Davidson, se alguém olhou tentar fazer esses híbridos fazendo fusão usando algum tipo de filtro de Kalman, por exemplo, que seria uma técnica hoje considerada meio padrão para fazer esse tipo de previsão aqui. Eu não sei. Eu sei que quem está trabalhando muito nisso no Core é o Abubakar. Ele fez recentemente uma versão baseada em mempool, acho que a gente até cobriu aqui na newsletter. E, e ele fez, tipo, ele fez um genéricozão do Fee Estimator, do Core, que antes era, tipo, era uma coisa só, agora tem um genérico, e aí você pode ter vários estimators, e aí ele está implementando mais estimators, vai permitir que você escolha ali qual a estratégia, ou até no futuro fazer tipo assim, alguma métrica que junte todos eles e descubra qual que é o fee ideal. É um trabalho bem legal, quem quiser procurar. Filtro do quê, Edil, que você mencionou? Filtro de Kalman.
É literalmente ciência de foguetes, usa para fazer rastreamento de objetos no espaço, fazer previsão de. A ideia do Fleet Kalman é tentar prever para onde vai alguma coisa, né? Para onde vai uma série temporal, que é mais ou menos que a gente está tentando fazer aqui, né? Tipo, eu tô olhando dados do passado, eu tenho acesso a dados do passado, que é as transações que estão nos blocos, nos últimos blocos, são mais relevantes, eu tenho isso todo histórico. Eu sei quanto cada um deles pagou de taxa, cada transação. Eu tenho os dados do presente, vamos chamar assim, que são os dados que estão na minha mempool, que não entraram no bloco ainda. Tá? E eu estou tentando prever o futuro próximo, mas o futuro. Eu estou tentando prever, tá? Quanto vai ser a taxa das transações que vão entrar no próximo bloco? Essa é a pergunta que eu estou me fazendo. E essa ideia de filtro de Kalman é um filtro que tenta agregar várias fontes de informação diferentes, que é mais ou menos o que o Davis está colocando aqui, só que ele faz isso de forma sistemática, inferindo ao longo do tempo como é que vai ser, como é que é essa distribuição daquele fenômeno que você tá estudando. Então, assim, soa complicado, é um pouquinho complicado, mas é uma técnica padrão dessa área de controle e de tentar fazer previsão de para onde alguma coisa está indo. E uma coisa legal que eles fizeram nesse trabalho aí, que às vezes as pessoas não lembram, é que eles não assumiram que a distribuição de blocos, tipo, os blocos vão ser achados exatamente a cada 10 minutos. Eles modelam os blocos sendo encontrados como uma distribuição Poisson, né? Uhum. Geralmente a gente assume que é tipo um bloco a cada 10 minutos, mas não é assim, né? Tipo, tem bloco que demora 30 minutos, tem bloco que demora 1 segundo. Então inclusive até ele não funciona, parece que eu entendi que ele não funciona com menos de 3 blocos, porque a incerteza estatística seria muito grande. Aí, tipo assim, ele assume ali que esses blocos sairão em uma distribuição aleatória e ele leva isso em consideração, que é interessante de ver. Boa. Bom, agora na seção de mudanças de consenso, temos o tópico migrando de outputs quantum vulneráveis. O Jameson Loop postou na Bitcoin Dev mailing list uma proposta de 3 etapas para fazer a eliminação gradual do gasto de outputs quantum vulneráveis. Essas etapas são: 1. Em 3 anos, após a ativação de um esquema de assinatura Quantum Resist, um soft fork iria rejeitar transações com outputs pagando para endereços quantum vulneráveis. Apenas os gastos seriam liberados. Né? 2 anos após isso, um segundo soft fork iria rejeitar os gastos desses outputs, ou seja, todos os outputs quantum vulneráveis se tornariam não gastáveis. E o terceiro passo é, opcionalmente, em algum momento no futuro, uma mudança de consenso permitiria gastar outputs vulneráveis usando uma prova quantum resistant. Eu acho que a gente já falou bastante sobre quantum computing e a ameaça para isso ao Bitcoin aqui. O que mais me levantou dúvidas, que ainda não está muito claro para mim nesse tópico, é essa questão do ponto 3 ali, né? Opcionalmente, em algum momento do futuro, uma mudança de consenso permitiria gastar outputs vulneráveis usando uma prova quantum resistant. O que significa isso, Davidson? Existem duas grandes formas que você pode fazer isso. A primeira é usando o esquema do TAD, que a gente já falou aqui já, que é o Guys Fox Coins, onde você primeiro comita a transação que você quer fazer, aí depois que aquela primeira transação comitada foi confirmada, aí você revela a transação de fato. Então, mesmo que um atacante tivesse acesso ao computador quântico, ele não conseguiria gastar aqueles fundos porque você já comitou qual a transação que você faria. Esse é um. Ou o outro foi proposto até pelo Vitalik, se eu não me engano. Se você tiver uma carteira HD, né, BIP32, Hierarchical Deterministic, você pode fazer uma prova de conhecimento zero, que você conhece a seed daquela wallet. O computador quântico ele não conseguiria achar a seed da wallet, ele só conseguiria pegar uma chave pública estendida e calcular as chaves privadas estendidas depois na carteira, mas ele não conseguiria voltar, teria ir para cima. E por causa disso, se você tiver a seed da carteira, você conseguiria fazer uma prova de conhecimento zero de que você de fato é o dono daquela carteira, né? Você tem acesso à carteira e não só porque você tem um computador quântico.
é bem difícil de pensar como isso seria implementado, seria algo bem complexo de se implementar, teria que ter todo um verifier ali de zero knowledge, tipo um Starks da vida. Então é algo bem nebuloso, não sei se isso de fato é algo tangível, considerando as políticas do Bitcoin, né? Tão difícil é você ativar uma coisa simples. Mas essa seria a ideia. Ou você usa a proposta de commit and review, commit, wait, review, ou você usaria uma prova de conhecimento zero, que é o wallet HD, mas essa segunda ela tem um problema que quem tiver uma wallet no estilo Bitcoin Core antes da BIP32, que era só, tipo, cria um monte de chave De chave privada aleatoriamente. aleatória ali, isso. Esse tipo de carteira seria impossível de provar. O que não resolve esse problema, né? De redistribuição de dinheiro que ele está propondo aqui, né? No caso, ele está falando aí de se você não conseguiu mover nesse tempo hábil, depois que foi Uhum. proibido de mover fundos quanto vulnerable, poderia ter essa opção. E aí, se você tem uma carteira HD, você conseguiria mexer. Se você não tem uma carteira HD, quando a segunda fase for passada, que seria proibir gastar de fundos quanto vulnerable, perdeu. Tá queimado. Nunca mais vai ser gasto. Boa parte dessa discussão ainda tá muito no campo filosófico e não técnico, né? Acredito que não há nenhum consenso se deve se proibir criação de outputs não quanto vulneráveis, quanto mais os outros que são mais polêmicos ainda. E gira em torno de você, entre aspas, umas aspas enormes, tá? Tipo, proibir um gasto, né? Proibir um gasto que seria válido, assim. Você não tem como diferenciar. Em princípio, o problema todo é que você não tem como diferenciar quem é o dono de uma chave com quem calculou uma chave, né? Se me permitir, Lourenço, eu estava numa discussão recentemente sobre isso, que é o seguinte, que não vou trazer uma solução, tá? É simplesmente algo para se pensar, que é, imagina que eu gerei uma chave, gerei um número aleatório, gerei uma chave. E aí eu travei bitcoins num endereço nessa chave, tá? Os dois cenários que eu coloco são o seguinte. Com todo mundo que eu converso, existe um certo consenso de que se alguém tiver um computador quântico e for lá e, entre aspas, conseguir descobrir a minha chave, tá, de alguma forma, calcular a minha chave, e for lá e gastar meus fundos, eu tenho um certo consenso de que as pessoas consideraram isso roubo, tá? Fez alguma coisa quase como se fosse um trespassing, né? Não exatamente, mas assim, é a ideia de que eu fui roubado. Mas eu coloco um outro cenário para a gente pensar, que é o seguinte. Imagina que, e isso pode acontecer a qualquer momento, mesmo com a probabilidade muito baixa, que é, eu fui lá, fiz esse cenário, estou com meu fundo lá, e aí você, Lorenzo, vai criar uma carteira nova agora. Parte da criação dessa carteira é criar um número aleatório e gerar uma chave também, tá? E pode ser que a sua carteira, pelo mais puro acaso, gere o mesmo número que a minha gerou, tá? Mesmo com a probabilidade de sendo astronomicamente baixo, vamos considerar esse caso. E aí a sua wallet, você foi lá e gerou e descobriu fundos. E aí você foi lá e gastou esses fundos. Você falou assim, é quase como se fosse dinheiro achado na rua, né? A pergunta que eu coloco é, você foi roubado ou você não foi roubado? A pessoa te roubou? O resultado do meu ponto de vista é, alguém pegou meu dinheiro. Agora, a pergunta é do outro lado. A pessoa te roubou ou ela não te roubou? Percebe que você não tem uma intenção por trás no primeiro caso e o total acaso no segundo caso, tá? E isso eu acho que a pergunta é a discussão mais filosófica mais complexa, tá? E eu acho que não vai ter uma resposta certa e uma resposta errada. Vai ter uma resposta que a gente vai entrar num consenso e vai decidir, tá? Isso aqui a gente vai considerar que está errado ou a gente vai considerar aceitável esse caso, tá? E por que isso é importante? Porque do ponto de vista prático, os dois cenários são indistinguíveis. Eu não consigo saber se alguém calculou a minha chave ou se alguém, ao acaso, encontrou a minha chave, simplesmente rolou dados e calhou de cair o mesmo número que a minha chave, tá? Minha chave privada. Esses dois cenários são indistinguíveis. Eu não consigo diferenciar os dois, tá? E aí entra um problema de ordem prática, que é, se eu proibir um caso,
talvez eu esteja simplesmente falando para as pessoas, ó, a gente vai travar os seus fundos e você não vai poder mais gastar. Fundos legítimos, tá? Na tentativa de tentar impedir, entre aspas, o roubo, né? Ao passo que eu já sou mais da posição de que as pessoas têm que entender que Bitcoin é como se eu, a analogia que eu gosto de fazer é como se eu estivesse escolhendo um lugar no universo e guardando meu dinheiro atrás de uma pedrinha lá, em algum lugar qualquer do universo, tá? E basicamente o que eu tenho de proteção nesse caso é alguém não passar atrás dessa mesma pedrinha e ver o meu dinheiro lá. Porque se alguém passar atrás da pedrinha e encontrar dinheiro, é dinheiro achado, não é dinheiro roubado, tá? Então repare que o que a gente faz com o Bitcoin é muito mais parecido com esse cenário que eu descrevi agora do que com um cenário onde eu tenho uma caixa forte e alguém invadiu a minha caixa forte, tá? Não é exatamente assim que é a analogia mais correta para a gente entender como o protocolo funciona, né? E boa parte dessa conversa aqui gira em torno, tem a discussão técnica de como é que seria feito, né? Mas boa parte gira em torno de a gente deveria impedir as pessoas de usar o dinheiro, em princípio, que é delas ou não, né? E boa parte do argumento é que vão roubar as moedas do Satoshi e isso vai perder, a moeda toda vai perder valor. Será? Eu não estou totalmente convencido disso, tá? Eu também não tô convencido disso, pra ser sincero. Alguém falou em algum BitDevs que depois de algum tempo você ter onde já existe um computador quântico e não existe nenhuma restrição no Bitcoin quanto a gasto, se o seu dinheiro foi roubado foi culpa sua, tá ligado? É a mesma coisa que você sabe que a sua carteira calculou tipo uma chave privada de entropia baixa e você não moveu seus fundos. É como se fosse análogo a isso, né? Mas enfim, ainda não estamos nem um pouco perto das discussões mais técnicas. Seguindo, nós tivemos uma proposta nativa Taproot, o OP Template Hash, para implementar Covenants. O Greg Sanders postou na Bitcoin Dev Mailing List uma proposta para adicionar 3 opcodes ao TypeScript: OP Check Sig from Stack, OP Internal Key e OP Template Hash. O último seria uma variante nativa, o Taproot, do OPCTV, com as seguintes diferenças destacadas pelos autores. Não tem nenhuma mudança em script legacy, o dado que é hasheado e a ordem que ele é hasheado é similar ao dado hasheado para commits de assinaturas no Taproot, simplificando a implementação para os softwares que já suportam Taproot. Ele commita o Taproot Annex, enquanto o OPCTV não. Isso pode ser usado para garantir que algum dado seja publicado como parte da transação, sendo usado em um protocolo que permite a contraparte se recuperar da publicação de um estado antigo. E ele redefine o OP Success ao invés de redefinir o OP Nop. Existe uma diferença interessante sobre isso que a gente pode discutir aqui, mas em resumo é isso. Steven, qual a sua visão sobre essa proposta? Principalmente era tipo uma iteração da proposta de CTV e Checkstic from Stack, que, como você já disse, é nativo a Taproot. A última proposta também inclui mudanças para Segwit v0 e Legacy Script, e essa somente propõe para mudar TypeScript, a última versão do script que nós temos. E a maior diferença é quando usamos Taproot, nós podemos construir opcodes que conseguem mudar o stack, e isso facilita, por exemplo, internal key. Quem vai colocar o public key que está usado no TypeScript control block no stack, e também template hash vai colocar diretamente o template hash no stack em vez de comparar o template hash com o template hash do transação, como o CTV faz. E isso tem uma grande benefício, uma grande vantagem, que é que quando nós estamos a construir, como chamamos, rebindable signatures, como se fosse APO, SigHash AnyPrivate, por exemplo, nós não temos de
colocar o valor do public key e do template hash no stack, então podemos salvar 66 bytes para construir esses tipos de construções. E para, por exemplo, Lightning Symmetry ou L2, ou por exemplo Arc, essas construções são muito crucial, dá muito benefício para esses protocolos. Então é uma grande vantagem salvar muitos bytes essa maneira. E porque começamos a pensar só fazer TypeScript para esse motivo, ao mesmo tempo podemos repensar um pouco como funciona a CTV e os internos, porque já temos de mudar e por isso poderíamos pensar, por exemplo, no Annex, porque todas as assinaturas em Taproot também comitem no Annex, então faz sentido para essa construção também fazer isso, em vez de não fazer, porque o CTV já existe antes de... não existe antes de Taproot, mas mais ou menos ao mesmo tempo. Sim, eu acho que principalmente é isso. Só lembrando uma coisa legal que eu acho que aqui o pessoal do podcast não deve ser tão familiarizado com o script quanto o da Optech Inglês. Eu acho legal passar um pouquinho mais por essa parte, porque acho que é uma coisa que muitas pessoas não entendem. Que você falou com Script Legacy você não pode fazer operações que modificam o stack, enquanto que com Taproot você pode. E o porquê disso é porque quando a gente faz soft fork usando o Legacy, a gente substitui uma coisa chamada op-nop, que é um opcode que não faz nada. E quando a gente faz isso, se ele alterar a stack, depois que rodar esse opcode em nodes que são atualizados, a stack ficaria diferente dos nodes que não atualizaram. Então você teria duas stacks diferentes, dependendo da sua versão, e isso mudaria completamente o restante do programa, né? Porque agora as stacks são diferentes. Então todos os opcodes que a gente fez de soft fork até hoje, eles são da forma que a gente fala verify, né? Que é quando ele checa alguma coisa e se for falso, ele aborta a execução. Você não pode fazer um opcode que modifica a stack. O Taproot ele tem essa coisa aqui bem sagaz, que ele tem um opcode chamado opsuccess. Que se você vê um opsuccess, ele não precisa ser executado. Se você vê um opsuccess dentro de um script, você entende que aquele script é uma versão que você não entende, então você simplesmente anyone can span. Então, se o script, se você está fazendo um parse ali, você viu um opsuccess, aquele script ali é válido. Então, você pode mudar a semântica completamente, porque quem não conseguir entender a semântica do opsuccess não vai executar ele de qualquer forma. Vai, tipo assim, esse script aqui eu não entendo, então é válido. E isso permite fazer modificações, como ele falou, que tipo, agora a gente pode fazer o push na stack do template hash, ao invés de só comparar e se der errado, abortar o script, você pode usar scripts mais complexos. Boa. Isso tem a ver com o fato de comentarem também que para usar o OpenOp você tem que wrapar ele em condicionais? Essa parte que estava escrito no newsletter também não entendi completamente. Não sei se está 100% certo. Mas normalmente por exemplo, o CTV, ele vai construir o hash, ele vai pegar o hash também do stack e comparar, e quando não estão igual, ele vai abortar a execução da programa. O template hash, ele vai só colocar o hash no stack. Então, quando você quer comparar o hash com outra hash que você já tem feito antes, você também coloca o outro hash no stack e depois usa o opcode equal verify. E ele só vai ver, ele vai tirar dois elementos do stack e ver se eles são igual, e quando não são igual, vai abortar. Então, é muito fácil só com um opcode construir CTV com template hash, mas para fazer template hash com CTV precisa de 60 bytes no stack. 33, desculpa. E aí, aparentemente, com essa nova versão, você perde algumas coisas, né, Steve? Que o CTV permite. O Brandon Black comentou que Congestion Control fica mais espaçoso, né? On-chain. Você não consegue fazer congestion control de forma mais barata. Para quem não sabe, congestion control é uma ideia onde você, ao invés de criar vários outputs em uma única transação, em momentos que a mempool está congestionada, você cria uma única transação que comita para as outras transações. Então, aquelas UTXOs, elas estão comitadas, não tem como aquele dinheiro ser mandado para algum outro lugar.
porém elas não são criadas instantaneamente. Depois que a mempool talvez arrefeceu, você vai e cria as transações expandindo aquilo ali. Então, quando a FII está alta, você confirma a transação. Quando as FIIs estão baixas, você expande e cria as UTXOs per se. O Bear CTV, que é o CTV no script Public Key, ele permitiria fazer isso só com o CTV, teria só a hash da combinação das transações ali mais o PCTV. Nesse caso, você precisaria usar Taproot, provavelmente mais de uma transação, enfim, ficaria mais complexo de fazer isso. E também você impossibilita fazer uma brincadeira que o pessoal da BitVM fez, que permitiria fazer, se eu não me engano, não precisaria daquele 1 de N, né? Acho que poderia ser qualquer um poderia fazer o challenge, mas essa brincadeira não funciona com essa nova proposta. Ela só funciona com o Bersa TV. Boa. Seguindo, o próximo é uma proposta para permitir time locks relativos mais longos. O Pyth postou na Devil Bitcoin uma sugestão para permitir que o BIP68 de time locks relativos possa ser estendido do atual máximo de aproximadamente 1 ano para um novo máximo de 10 anos. Isso exigiria um soft fork e usaria mais um bit no campo sequence do input da transação. Antes da gente começar a discutir mais a fundo, que tal explicar o que seria um time lock, né? Transações do Bitcoin, elas permitem que que ela só seja válida a partir de um determinado momento. Então você pode falar assim, essa transação só é válida daqui 10 blocos, ou essa transação só é válida daqui 20 minutos. E isso pode ser utilizado para alguns setups mais complexos de herança, a gente chama de decay multisig, que são multisigs que, à medida que o tempo vai passando, vai requerindo menos chaves. Enfim, existem alguns casos de uso onde você quer que uma transação só seja válida, ou pelo menos aquele script path, né, que é aquela forma de gastar, só seja válida daqui a algum tempo, então em algum período no futuro. E aí existem duas formas de se fazer isso. Uma é relativa, ou seja, você conta a partir do momento que aquela UTXO foi criada. Então, se ela foi, por exemplo, confirmada no bloco 900 mil, eu posso falar que vai ser 900 mil mais 5. Então, 900.005, ela pode ser gasta. Então, eu posso falar isso. Ou tem o absoluto. O absoluto eu falo realmente o que eu quero. Então, se eu quero que seja 900.005, eu vou falar 900.005. Então, depois do 900.005, ela é sempre válida. E antes disso, ela é sempre inválida. E essas são as duas formas de fazer isso. Hoje em dia existe uma limitação nos relativos, então tem o absoluto e o relativo. Os relativos, ele tem uma limitação que ele só pode ir até 65K, 65 mil, porque você só usa 16 bits do campo onde você coloca esse valor. E então você só esses 65 mil blocos dá 18 meses, se eu não me engano. Então, tipo assim, você não pode falar que esse output tem um time lock maior do que 18 meses no futuro. O por tempo é menor ainda, porque o por tempo você coloca em segundos, mas com a granularidade de 512. Ou seja, você faz o número que está lá vezes 512. Essa é a quantidade de segundos que você tem que esperar. Mas se você fizer a conta, se eu não me engano, dá 12 meses, 13 meses que você pode colocar no futuro. E a proposta seria para tentar expandir isso para permitir mais do que 18 meses. Você chegou Pode a ver falar. como é que é a proposta expandir, desde que eu não li o detalhe dele. Eu preciso ter mais bits disponíveis, né? Eu passei bem por cima, mas a ideia, me parece, seria colocar uma granularidade nos blocos também. E aí teria uma flag que ativaria essa granularidade, e aí seria aquilo que está lá vezes 8. Teria uma granularidade de 8 agora. Então você poderia fazer o 65K vezes 8, que aí já daria, tipo assim, parece que daria mais de 10 anos. E de onde ele tira esse bit para setar essa flag? Tem vários bits, porque o campo que você usa para fazer isso, que se eu não me engano para Relative Lock Time é o N-Sequence. Ele é 32 bits, o mais alto deles é usado para RBF, o 24º é usado para falar se é tempo ou bloco, e aí o restante está tudo. E aí os 16 menos significativos são o valor em si. Mas você ainda tem do 17º até o 31º, só tem 2 desses que são usados, o 24º e o 31º. Você pode alocar qualquer um deles, parece que ele usa o 21. Enfim, não lembro exatamente qual bit que ele usa, mas é um desses bits que aquele campo lá já é designado pelas bips que mexem com isso como sendo um bit field,
ele aloca um daqueles bits para falar, esse lock time, se for por bloco, você usa a granularidade de 8, então você pega o que está lá, o U16 que está nos bits menos significativos, multiplica isso por 8, esses são os blocos que você pode utilizar. E aí tem uma discussão de exatamente qual é a granularidade, porque tem gente que não quer fazer ele muito grande, porque senão poderia, tipo assim, a pessoa coloca os fundos dela para só ser gasto daqui 100 anos. Geralmente não é uma boa ideia, né? Mas eu vi falando 8, daria já um tempo considerável. Bom, o Steven Roos comentou que já dá de fazer time locks com períodos longos usando transações pré-assinadas e BIP 65. Você consegue explicar como isso é possível, Davidson? Aí já são os absolutos, né? Porque os absolutos, eles têm... Os 32 bits são disponíveis, então você poderia fazer até 2130 alguma coisa lá, que é quando vai terminar todos os números. E aí só que o problema é que você precisaria, quando é relativo a quando você confirmar a transação, você confirma o output. O absoluto não. Então, tipo assim, se eu quiser que seja para daqui 10 anos, com o absoluto, quando esse tempo passar, eu teria que reassinar a transação para criar uma nova transação com o tempo daqui 10 anos, porque eu preciso falar exatamente qual é o tempo. Eu tenho que falar exatamente qual que é o timestamp. Com o relativo, não. O relativo ele é calculado a partir do momento que foi confirmado. Então, o que daria de fazer hoje, por isso que precisa de reassinar a transação, você teria que ficar mudando, aí você está mudando o lock time, que é um outro campo da transação. Você teria que mudar ele toda vez que aquele tempo exaurir, tipo assim, são 2 anos. De 2 em 2 anos você teria que recriar aquela transação, provavelmente menos, calculando um timestamp 2 anos no futuro sempre. Você precisaria de ficar rotacionando elas, que é algo que você não precisa fazer com o relativo. Boa. Edil, algum comentário a mais? Acho que é isso, né? Me pareceu que vai ter uma certa discussão ali, mas aí fazendo um pouco de julgamento de valor, acho que não sei dizer se é um tipo de proposta que vai prosperar, porque o autor ali tá tentando resolver um caso bem específico da wallet que ele está desenvolvendo, né? Então, se ele está tentando colocar uma proposta que impacta todo mundo, mas para um use case bem específico que talvez já pudesse ser resolvido usando outras primitivas que já estão disponíveis no protocolo. Boa. Mas ainda no tópico de computadores quânticos, nós temos aqui segurança contra computadores quânticos usando Taproot como esquema de commitment. O Tim Huffling postou um link para um paper que ele escreveu analisando a segurança de Taproot commitments contra manipulação por computadores quânticos. Ele examinou se os Taproot commitments e as Tapliefs continuariam tendo as propriedades de binding e hiding que se tem atualmente contra computadores clássicos. Primeiro de tudo, o que são essas propriedades de binding e hiding, Davidson? Binding significa que o dado que foi comitado ali, ou seja, o dado que você se comprometeu ali, eles são irrevocáveis, são aquilo ali, você não pode mudar e você não pode negar. Se eu te mostrar uma prova de que era aquela informação que estava ali, você não pode repudiar ela. Hiding é esconder. Elas são perfeitamente escondidas até que você escolha revelá-las. Boa, você deu uma olhada nesse paper do Tim? Consegue explicar ali um pouco pra gente? Tinha essa ideia, já foi até proposta pelo Matt Corallo, de que se tivesse um computador quântico, você simplesmente pararia todos os keyspend, né? Porque no Taproot você tem o keyspend e o scriptspend. O keyspend seria vulnerável para um computador quântico. Ele falou, você desabilita o keyspend, ou seja, não pode mais fazer keyspend, e aí as pessoas que tiverem um scriptspend, aí você pode colocar todo mundo coloca um quantum resistant script path no seu endereço ali, e aí você usaria você desabilitaria o keyspend, e aí as pessoas usariam esse quantum resistant script path para gastar. Só que até então era uma conjectura, ele provou, né, que criptografia, as coisas geralmente têm que ser provadas, não é só trust me bro. Ele provou que de fato você consegue manter essas propriedades assumindo que hashes são seguras contra computadores quânticos, que é algo
geralmente as pessoas, tipo assim, acho que ninguém discorda disso. E aí ele mostra que, tipo assim, você não consegue adicionar uma tap leaf que não existia. Que aí, se a pessoa pudesse fazer isso, ela poderia adicionar uma tap leaf dela e gastar a partir dali. Você não consegue commitar para uma tap leaf que não era o que estava commitado ali. Então, tipo assim, eu vou fingir que o que estava commitado ali era. Vou mudar o taproot, né? Tipo, a raiz ali que estava commitada ali. Também você não consegue fazer isso. Enfim, ele prova, de fato, por A mais B, que esse esquema seria seguro. Acho que o único comentário que eu tenho aqui, na verdade, é sobre a natureza dessa prova. Não só dessa, né? Mas de qualquer prova em criptografia moderna, que não, ela é... Não, todas essas provas aqui, elas são provas condicionadas, tá? Que é o seguinte, dadas determinadas condições, se determinadas condições foram verdadeiras, então eu provei que certa propriedade existe. É isso que ele está fazendo aqui, é isso que todo mundo faz em criptografia hoje, porque a gente né, depende de alguns fatos ou de conjecturas que a gente não consegue provar se são verdadeiras ou não, né? E a principal delas as principais são baseadas em todas essas provas que são baseadas em dificuldade computacional, de realizar alguma coisa, né? E a gente não tem ainda uma prova de que essa dificuldade computacional de fato é um fato absoluto, né? De que a gente não vai encontrar um algoritmo que quebra tudo, tá? Aquela história do problema do P igual a NP, né? Tem uma forma de colocar assim. E aí eu li esse paper, eu ainda estou pensando sobre ele, tá? Normalmente não é difícil ler as provas desses tipos de papers, mas é difícil de você precisa de um tempo para digerir, verificar se os assumptions dele são razoáveis, verificar se ele não tem um salto, né? Não é simplesmente você ler ali um paper, sei lá, de 15 páginas aqui, ler não é tão difícil, né? O difícil é você acompanhar a prova, verificar, ver se você encontra algum furo aqui, algum salto lógico, alguma coisa que pode ter principalmente uma hipótese implícita que ele não considerou, tá? Tudo isso pode acontecer. Então, eu estou pensando um pouco sobre isso aqui também, mas, assim, a única coisa por enquanto, que eu posso dizer é que me chamou a atenção, corretamente, eu acho, que ele faz hipóteses bem fracas sobre o atacante. Quer dizer assim, o atacante teria muito poder, ele pode fazer coisas que são que soam quase irrealistas, tá? Então, assim, ele está fazendo uma prova de segurança considerando um atacante bastante forte, né? O que fortalece o resultado, né? Do tipo, porque na prática o que acaba acontecendo? Às vezes a gente tem uma certa prova de segurança para um atacante que é relativamente fraco, e aí na prática o atacante consegue fazer alguma coisa a mais do que a gente tinha considerado na prova. Quer dizer que a nossa prova é inválida no mundo real, né? Nesse caso aqui, o atacante tem acesso a coisas que me parecem bem razoáveis, assim, de que ele não conseguiria fazer num futuro envisioning, né? Ele teria que ter acesso a uma capacidade computacional realmente muito que não se vislumbra ainda. Não é simplesmente ter um computador quântico, mas é ter acesso a um Oracle, no caso aqui, para calcular hashes para ele, e esse Oracle, esse oráculo aqui também seria relativamente poderoso, assim, ele conseguiria calcular muitos hashes para ele, tá? Então envolveria, eu estou pensando sobre isso aqui, essa prova dele aqui, o atacante envolveria não só ter um computador quântico, como ter uma capacidade clássica bem elevada também, assim, comparável ao nível da rede hoje, tá? Então, simplesmente desse ponto de vista aqui, se tiver tudo ok com a derivação lógica dele, né, seria uma prova bem robusta desse ponto de vista, né? Claro que agora a gente tem que olhar os detalhes. O diabo mora nos detalhes. Mas é um bom sinal, né, Davis, assim, porque ele não entra na construção de como é que seria a assinatura. Ele simplesmente parte da hipótese que teria uma assinatura, que é quantum resistant, mas ele não define como é que seria essa assinatura, tá? E basicamente ele está analisando aqui se desligar o path spending seria suficiente, e aparentemente seria. O que é um upgrade relativamente fácil de fazer, né? Sem considerar qual seria o esquema de assinatura.
A prova é só de o Taproot Tweak lá, o Taproot Commitment, tá? Quantum Resistant ou não. E aí a ideia seria que teria uma Taproot Leaf Version, né, uma nova folha, que teria uma assinatura pós-quântica qualquer. E aí o legal é que se isso for definido de antemão, as carteiras podem simplesmente começar a colocar aquela folha ali, não mudem Uhum. absolutamente nada, porque isso não vai ser revelado a menos que tenha um computador quântico. É tipo assim, vida normal até que apareça um computador quântico, aí passa o soft fork, desabilita, keyspend, e aí gasta a partir daquela folha ali que foi adicionada, né, de Quantum Resistance. E aí nem precisaria necessariamente usar as cifras mais otimizadas, né? Porque seria utilizado só em caso de emergência. Sim. Se eu puder fazer um comentário aqui também, Lawrence, sobre como é que é o processo desses artigos, né? Esse aqui é um paper acadêmico, como outro qualquer, tá? Só que ele não é... Como é que eu vou colocar assim? Esse paper aqui especificamente, ele não é um paper no que a gente pode falar que, assim, que foi publicado e ele tem o mesmo peso de um paper, sei lá, da relatividade lá, do Einstein. E por que eu tô falando isso? Esse paper aqui é o que a gente chama de preprint, né? Que é o seguinte: eu fui lá e escrevi um paper, me parece correto. Me parece que está fechado para publicar. Sim, está pronto para eu submeter para revisão de pares. Tá? O caminho normal para isso aqui, para esse tipo de trabalho, é ou ir para uma conferência, e aí vai ter um corpo de revisores ali que vai analisar isso, ou ir para um journal, que é um processo um pouco mais demorado, mas também é mais profundo o que vai ser feito de revisão ali. Tá? Só que ainda assim, mesmo indo para uma conferência, mesmo uma conferência de alto nível, ou um journal de alto nível, o revisor tem um certo tempo e um corpo bem pequeno de revisores, normalmente 3, 4, não passa muito 5 revisores que vão revisar um paper dessa natureza, tá? Numa boa conferência. Ao passo que essas pessoas são, sei lá, imagina, tem 3 revisores para revisar um paper. Esses 3 revisores vão encontrar ou não problemas, tá? Isso não quer dizer que não tenha problemas num paper desse aqui, numa prova dessa. Tá? Existem papers na matemática, na criptografia, que foram publicados, revisão por pares, a coisa toda, e depois você encontra problemas na prova. Tá? Isso é absolutamente normal. Então é bastante comum em matemática, principalmente na matemática, na computação teórica e nessa área de criptografia, você publica o preprint, que olha, tá aqui meu PP tá pronto. Eu ainda não submeti para uma publicação revisada por pares. Mas isso aqui meio que conta como uma publicação, né? Isso aqui é prova de que é uma publicação que está em andamento, que eu sou o autor, de quando que eu fiz essa coisa toda, tá? Por quê? Porque isso aqui dá tempo de outros pesquisadores, que é, por exemplo, o que a gente está fazendo, a gente pega, lê a coisa aqui, vamos ver o que esse cara está fazendo, vamos ver a prova, né? Vamos tentar acompanhar. Ele dá publicidade para o trabalho e permite que mais pessoas façam a revisão desse trabalho, antes de fato, ele passar por uma revisão por pares, né? Então, assim, isso aqui ainda tem chão, tá? Até a verificação de prova, isso demora um tempo, isso não é alguma coisa assim, a pessoa, fiz uma prova, pum, tá? Isso tem todo um processo de revisão também, não é muito o ethos do Bitcoin, vem um pouco daí também, que é o Don't Trust Verify, né? Vem um pouco dessa coisa também, tá? De revisão por pares. Vem desse ethos aqui, tá? Então, assim, esse é o status desse paper agora, mas assim, eu li ele essa semana e é um trabalho bem, bem interessante, assim, tá? Começa a apontar os caminhos de fazer esse upgrade de Quantum Resistant aqui. Boa. Seguindo então para a seção de releases e release candidates, essa semana temos apenas o Bitcoin Core versão 29.1, release candidate 1. Como vocês já sabem, se são ouvintes do podcast, a gente só menciona mais a fundo as releases de fato. Então, como esse é um release candidate, nós vamos deixar para mencionar com mais detalhes num próximo episódio. Agora, na seção de mudança de códigos notáveis, nós temos o Bitcoin Core 29954, que estende o RPC Get Mempool Info, adicionando 2 campos de política de relay ao objeto de retorno, o Permit Bear Multisig e o Max Data Carrier Size.
Outras flags de policy, como por exemplo Full RBF e Min Relate XFI, já eram retornadas. Então, para quem está rodando Bitcoin Core, dá um Bitcoin CLI get mempool info. Hoje, um objeto é retornado com algumas informações sobre a mempool, inclusive essas flags de política, e eles estão incluindo mais flags, né, no retorno. Alguém tem algum comentário sobre esse? Boa, seguindo então. Bitcoin Core 33004 ativa a opção NetMap por padrão, permitindo port forwarding automático via Port Control Protocol, PCP, com fallback para o NAT Port Mapping Protocol, NetPMP, ou seja, um node que está com listening habilitado e está atrás de um roteador que tem suporte a PCP ou NAT-PMP, agora se torna acessível sem necessidade de configuração manual. E eles estão usando se não me engano, eles estão usando ou uma biblioteca diferente, ou eles estão usando uma implementação que eles fizeram. Se não me engano, eles usavam uma biblioteca antes que todo dia tinha uma vulnerabilidade, basicamente. Eles desabilitaram isso e começaram e trabalharam na próxima implementação, se não me engano. Isso aí é para roteadores que tem NAT, né? Network Address Translation, que é quando você não está conectado diretamente à rede pública, você tem uma camada ali entre você e a rede pública. Se você não fizer port forwarding, você não consegue ouvir por conexões de fora. E numa rede P2P é ideal que mais pessoas possíveis ouçam por conexões para aumentar a resiliência da rede. Inclusive, Dave, isso é uma implementação própria mesmo da biblioteca, foi sendo removida ao tempo. Há 1 ano e meio, e foi eu que reportei um bug numa dessas bibliotecas aí, nessa libnat e qualquer coisa, sei lá, 1 ano e meio atrás, mais ou menos, e porque tinha mudado o número de versão, sabe aquelas coisas assim, o autor fez um breaking change, não mudou o major number da versão da coisa e quebrou tudo, né? E aí isso meio que disparou uma coisa de tá bom, vamos remover essa biblioteca aqui. Então teve um processo de reescrita aí, acho que foi o Vanderlan o Vladimir que fez isso aqui, essa biblioteca. Então a gente tem um trabalho de Foi 1 ano e tudo meio, culpa do 2. Edil. Minha não, do mantenedor lá da coisa, eu não tenho nada a ver com isso. Eu só reportei isso. Mas breaking changing sem subir a versão é fogo. Tinha vários desse tipo de coisa nessa dependência específica. Saía do ar toda hora também, você não conseguia buildar o pacote. Bom, seguindo, LDK 3246 permite a criação de offers e refunds POT12 sem um blinded path, usando a signing pub key da offer como destino. As funções Create Offer Builder e Create Refund Builder agora delegam a criação de blinded paths para Message Router, Create Blinded Paths, onde quem chama pode gerar um caminho compacto passando Default Message Router, um caminho de chave pública com Node ID Message Router ou nenhum caminho com Null Message Router. Então esse PR tem a ver com o BOT12 no LDK e pelo que eu entendi, agora você pode usar a Signing Pub Key como destino do pagamento sem passar o caminho por qual esse pagamento tem que seguir. Alguém me corrige se eu estiver errado. E eles falam que agora essas duas funções estão delegando a criação do caminho em si para outra estrutura. E aí você tem formas que você pode customizar a criação desse caminho. LDK 3892 expõe publicamente a assinatura da Merkle Tree de faturas BOT12, permitindo que os desenvolvedores criem ferramentas CLI e outros softwares para verificar a assinatura ou recriar faturas. Esse PR também adiciona um campo Offer ID às faturas BOT12 para rastrear a offer que originou um pagamento. Então, é interessante isso, né? Aparentemente, o LDK não associava os invoices que eram gerados por uma offer com a offer, né? E eles criam essa referência nesse PR. Essa parte da assinatura de Merkle Tree, só que eu não entendi muito bem. Alguém sabe explicar do que se trata? Acho que essa Merkle Tree é uma árvore com todos os metadados do seu offer.
E agora parece que você consegue fazer mais coisas com ela. Boa. Bom, e finalmente o último tópico é o DK3663. Implementa o BIP 55, também conhecido como LSP05, que define como os clientes podem se registrar em webhooks por meio de um endpoint para receber notificações push de um LSP. A API expõe endpoints adicionais que permitem aos clientes listar todos os registros de webhooks ou remover um específico. Isso pode ser útil para que os clientes sejam notificados ao receber um pagamento assíncrono. Isso é uma prática, acho que muito comum para quem fornece esse suporte a webhooks. Basicamente você tem, sei lá, uma API que lista todos os webhooks que tem disponíveis e você consegue ativar e desativar os webhooks que você quer utilizar. E pelo jeito o LDK está usando isso para implementar uma especificação do LSPS, que se eu não me engano são os documentos que especificam esses protocolos de Lightning Service Providers, para você conseguir, o seu cliente conseguir ser notificado de um pagamento, por exemplo. No caso eles dão um exemplo, né, de um pagamento assíncrono, que ainda não é uma funcionalidade disponível na Lightning, mas provavelmente isso aí é um arcabouço necessário para implementar esse tipo de feature. Bom, então é isso por essa semana. Muito obrigado para quem ouviu até aqui e até a próxima. Valeu, pessoal.